Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é o pastor Mário Saraiva, pastor na Assembleia de Deus em Queimadas, Santa Helena, Maranhão, na pessoa do nosso estimado pastor presidente, pastor Francisco Raposo. Cumprimento a todos. No próximo domingo, dia 6 de julho, estaremos iniciando mais um trimestre na nossa Escola Bíblica Dominical. E neste terceiro trimestre de 2025, estudaremos sobre a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E nesta primeira lição, o tema que será abordado é a Igreja que nasceu no Pentecostes. Nós temos como texto áureo o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Como verdade prática, nós temos a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Como epígrafe para esta terça-feira, dia 1º de julho, nós temos o próprio texto áureo, Atos capítulo de número 2, versículo de número 4, que fala sobre o derramamento do Espírito. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse texto, por si só, ele é de extrema relevância bíblica e também histórica para nós, sobretudo pentecostais, porque ele sumariza, ele sintetiza aquilo que aconteceu ali na igreja no dia de Pentecostes, quando houve o derramamento do Espírito Santo. Este fato bíblico e histórico, ele é vivenciado ao longo da história da igreja e ele é exaltado, enaltecido, enfatizado pela doutrina pentecostal. Na perspectiva de Lucas, ser cheio do Espírito Santo é receber o poder de Deus para fazer a obra de Deus. E é importante destacar que neste versículo, quando Lucas diz que todos foram cheios do Espírito Santo, ele relata que começaram a falar em outras línguas. A evidência física inicial de que houve esse enchimento do Espírito Santo, esse derramamento do Espírito Santo, este batismo com o Espírito Santo, é a manifestação da glossolalia, das outras línguas. E isto resume bem a doutrina pentecostal. Nós, pentecostais, assembleianos, cremos na doutrina bíblica do batismo no Espírito Santo como obra distinta da salvação e subsequente à própria salvação, e que tem como manifestação física inicial a glossolalia, as línguas estranhas. Então, Lucas, ele registra isso. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós entendemos que o que Lucas narrou não tem apenas um valor histórico ou narrativo, mas tem também um valor teológico. Nós cremos que a narrativa de Lucas é uma narrativa teológica. É claro que isso é motivo de discussão por parte, inclusive, daqueles que são cessacionistas, mas nós cremos nisso. Nós cremos que a narrativa de Lucas é teológica e que Lucas não apenas a narrar o que acontece em Atos 2, mas a reiteradamente narrar na sua própria narrativa de Atos esse enchimento do Espírito Santo, manifestado com a glossolalia. Ele está mostrando algo que deve se repetir na vida da igreja. Então, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos na expectativa e na perspectiva de que aquilo que aconteceu na igreja apostólica, na igreja primitiva, continua válido na atualidade. Então, nesse trimestre, com certeza, nós seremos ricamente abençoados. E o nosso desejo é que cada professor, que cada aluno, que cada pastor, todos nós cresçamos mais um pouco na graça e no conhecimento do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por tudo e pedimos as tuas ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Abençoa cada aluno, professor, pastor, líder da escola dominical. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém.